de simbologia. E aqui a gente não vai ficar perdendo tempo em fazer a diferença de símbolos, sinais e simbologia. Aqui na nossa live de hoje a gente vai usar simbologia como sinônimo de símbolos e símbolo como sinônimo de simbologia. E se a gente for na etimologia, na origem da palavra símbolo, a gente diz assim, colocar junto. E se a gente for na origem da palavra simbologia, que pode ser entendida como estudo dos símbolos, na verdade a palavra simbologia também pode significar substituir uma ideia. Qualquer coisa que eu uso para substituir uma ideia ou uma outra coisa. E nós vamos ver o quanto que a simbologia é presente em nossa existência. Eu não falo em nossa vida, eu falo em nossa existência. Sim, porque se você lembrar de tribos antigas, você vai entender como a vida daquela tribo antiga sempre está cercada, adornada com símbolos. E quando eu uso a palavra simbologia, e aqui na nossa live de hoje a gente vai usar a palavra simbologia como sinônimo de símbolo e vice-versa. Quando eu uso a palavra simbologia, eu tenho que passar um pouquinho pela psicanálise, falando da escola junguiana. Jung vai dizer para a gente que a simbologia é a melhor representação ou expressão de algo que é relativamente desconhecido. Então ele vai trazer esse conceito para a gente. Aquilo que é relativamente desconhecido vai ser usado para poder representar algo. Então a ideia é isso. É diferente do que ele vai falar de sinal. O sinal, ele é perdido no espaço. Por exemplo, uma seta que aponta para a direita, ela me diz que eu tenho que virar para a direita. Ela pode ser considerada um sinal. Um símbolo é sempre algo mais. E um símbolo pode estar ligado a uma situação de desconhecimento de algo. E eu posso ter aquele símbolo sendo representado uma realidade que, para eu, não consigo entender. Mas para alguma pessoa pode ter algum significado. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a estudar e ver esse sentido de símbolos ou de simbologia, Freud ele vai chegar e vai fazer a interpretação dos sonhos. E quando ele faz a interpretação dos sonhos, isso é muito interessante, ele faz a interpretação dos sonhos usando uma teoria da linguagem associativa. Ou seja, ele pega aquele indivíduo, começa a conversar com aquele indivíduo, pede para aquele indivíduo falar como que ele sonhou, o que é que ele sonhou, o que é que ele está apresentando, e vai associando as ideias ali diante desses sonhos que vão sendo sentidos ou mostrados. Mas Jung vai fazer um pouco diferente. Jung vai entender que os sonhos, na verdade, é uma representação do inconsciente. É o inconsciente conversando com a gente. Só que esse inconsciente, onde ele traz esses sonhos, e que por vezes eu não consigo entender, até porque existe na minha pessoa o misoneísmo. O que é o misoneísmo? O misoneísmo é o medo de mudança, o medo do que é novo. E isso as sociedades primitivas já possuíam. E nós, pleno século XXI, também temos medo de mudanças. Inclusive eu costumo dizer algo bem assim, ó. Se você pegar aquele homem lá do tempo bem longínquo e pegar o homem atual, tecnologicamente houve uma evolução, mas mentalmente ele continua com os mesmos problemas. Mentalmente ele procura se conhecer, mentalmente ele procura se questionar, mentalmente ele procura se entender. Então Jung vai trazer para a gente, entendendo que os sonhos, ele precisa ser observado no seu corpo como um todo e na sua forma. E Jung traça dois momentos importantes. Que os sonhos
ele tem um certo sentido e que os sonhos é a expressão do inconsciente. E essa expressão do inconsciente, ela é toda cercada por símbolos. É o inconsciente falando com a gente. Há uma diferença em que o consciente procura rotular, atribuir nomes. Tanto é que o tempo para o consciente é dividido manhã, tarde, noite, ou 12 horas, ou 14 horas. Enquanto que o inconsciente não tem essa divisão. O tempo para o inconsciente é um tempo sempre presente. Não se fala no inconsciente em passado e futuro. Ele sempre está numa vivência presente. Ele não sabe fazer a diferença da realidade e daquilo que não é real. E ele potencializa tudo que ele visualiza. É uma forma que a gente pode entender de comunicação com o indivíduo. Então, para Jung, essa informação que eu tenho do inconsciente sendo expressado através de sonhos, através de símbolos. Então, nos sonhos eu vou encontrar esses símbolos. E isso é muito importante, porque Jung vai fazer uma obra, na verdade Jung acaba sonhando e escreve uma obra chamada O Homem e Seus Símbolos. Se você for comprar essa obra, só o primeiro capítulo foi escrito por Jung. Os outros 4 capítulos, ela é dividida em 5 capítulos, os outros 4 capítulos foram os colaboradores. E o que Jung vai fazer, então, naquele momento? Que ele escreve essa obra e 10 dias depois ele acaba falecendo. Jung vai dizer para nós, então, que uma das funções do sonho é a expressão do inconsciente. Se a gente entender que a nossa mente é consciente, inconsciente, e aquela figura do iceberg, você divide o iceberg em 10 partes. A parte que você vê acima da linha da água, ou da linha d'água, representa só uma parte. 9 partes estão escondidas. Então, aquela parte de cima é teu consciente. Você não consegue tomar decisões racionais, conscientes, mais que 5% ao dia. Durante o dia, você não consegue tomar mais que 5 decisões racionais. Na verdade, 95% das suas ideias, dos seus traumas, dos seus vícios, de tudo que você passou na vida está no inconsciente. E o inconsciente, ele é maravilhoso, porque ele está sempre querendo te proteger. Ele te ama de paixão. Só que ao mesmo tempo que ele te ama de paixão, está sempre querendo te proteger, ele te limita. E é justamente esse que a gente fala mesoneísmo, ou seja, medo da mudança, que nos trava. É o medo de mudar. O medo de rodar a roda, como a gente diz, brincando. Porque a gente está numa zona de conforto. E entenda a zona de conforto, não preguiça. Zona de conforto porque eu estou ali protegido. A gente gosta daquela dependência que a gente causa, que algumas pessoas acabam tendo essa dependência com a gente também, que a gente pode chamar de codependência emocional, que a gente gosta da pessoa vindo abraçar, vindo perguntar como é que a gente está, ou elogiando a gente. A pessoa nem conhece a gente e fala assim, nossa, eu te amo de paixão. Como se o amor fosse desse jeito. Então, isso é muito importante. Então, todo esse processo está ligado justamente no que nós chamamos de destino, mas que é o inconsciente. E o nosso inconsciente, então, ele vai formando através dos sonhos essa simbologia, essa comunicação, que por vezes a gente até acorda e não vê sentido naquilo que sonhou. Mas aquilo, para Jung, tem uma interpretação mais profunda, mais de corpo, mais de alma. Enquanto que para Freud, aquilo ali, eu vou pegar aquilo ali e vou fazer ideias associativas. Então, enquanto que para Freud eu tenho corpo e mente, para Jung eu tenho corpo e mente e espiritualidade. Negar a existência do inconsciente é admitir o conhecimento total da psique ou da mente. E isso é impossível. Nada se conhece de maneira absoluta. Nada. Alguns terráqueos, eu falo terráqueos, né? Algumas pessoas acham que sim. Assim como Deus limitou a nossa inteligência, e aqui eu falo Deus no sentido geral, não especificamente de uma religião, mas Deus como um todo limitou a nossa inteligência.
ele também deveria ter limitado a nossa ignorância. Então, a nossa ignorância às vezes acaba explodindo. Mas a ideia da simbologia é isso para Jung, no primeiro momento. É você interpretar aquilo que está sendo mostrado pelo teu inconsciente. Tanto é que Jung acaba tendo um livro muito interessante, que é Jung e o Tarô, onde o Jung vai buscar no Tarô, nos arcanos maiores, e são os arcanos maiores porque representam o que nós chamamos da jornada do herói, a construção dos arquétipos, que são os modelos de referências que nós olhamos e queremos, por vezes, ser igual. Mas ele também vai pegar esses arquétipos e vai falar desse inconsciente coletivo, que é aquilo que de maneira primitiva é passado de uma pessoa para outra. Então existe o que nós chamamos de inconsciente coletivo, onde nesse inconsciente coletivo todos nós vamos ter os mesmos vícios, os mesmos hábitos, os mesmos traumas, tudo colocado nesse inconsciente coletivo. E o inconsciente pessoal, aquele que eu vou construindo à medida que eu acabei de nascer, abri meus olhos e vou vivendo a minha vida. E é lógico que nossos pais irão contribuir com essas crenças limitantes, a sociedade, os amigos, o emprego e tudo mais. Então, muito cuidado quando a gente começa a entrar nessa área da mente, falando dessas imagens do sonho, falando desse sentido de que os sonhos vão trazer a aflorar ao consciente toda essa simbologia, e eu preciso entender essa simbologia. Eu preciso interpretar essa simbologia. E veja como nós não conseguimos. Somos dependentes dessa situação. Porque é lógico, a partir do momento que nós conseguimos fazer essa interpretação, nós poderemos ser mais felizes. E aí, felicidade, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque muitas pessoas falam assim, aquele casal, aquela pessoa vive feliz. Não é verdade isso. Felicidade, como Aristóteles fala, está na virtude, está no meio. Eu não posso ser 0 feliz e nem 100% feliz. Felicidade é aquele momento que você gostaria que não acabasse. Você está conversando com uma pessoa há muito tempo que você não conversa, e você está gostando daquela conversa e gostaria que aquela conversa não acabasse, isso é felicidade. Você está com a sua filha batendo um papo, está gostando daquele momento ali, você gostaria que não acabasse, isso é felicidade. Você está num bar com amigos, escutando um show de rock, tomando cerveja, pulando, se sentindo livre. E aí você se sente livre, uma sensação de prazer, isso é felicidade. Felicidade, eu costumo dizer, é aquele momento que você gostaria que não acabasse. Então essa interpretação dos sonhos feita por Jung na escola junguiana é fantástica, porque realmente é a comunicação do inconsciente com o consciente. E é essa comunicação que eu preciso ter esse entendimento. E é através de símbolos. Por isso que Jung vai dizer para nós que a jornada do herói, colocada ali nos arcanos maiores, é uma jornada que o homem sempre está praticando. Essa jornada do herói, que começa muitas vezes de uma maneira irresponsável, ou uma maneira atirada, que é a carta do louco, ou começa de uma maneira em que eu tenho que perceber o lado divino, o lado terreno, que é a carta do mago, e que eu tenho que ter uma sabedoria, que é a carta da sacerdotisa, e que eu tenho que usar as ferramentas daquilo que é poderoso numa relação, que é a mulher, no sentido de mãe, e assim vai indo. Toda essa jornada feita pela jornada do herói. Muito fantástico isso. Então, simbologia, aqui dentro desse momento que a gente está falando, é aquilo que os sonhos vão nos trazer. E que a gente tem que procurar entender o que é o comunicado do inconsciente. Porque lembre-se, o inconsciente quer sempre te proteger. Só que é o seguinte, imagina que você abriu um negócio e faliu, você sentiu uma tristeza, uma amargura, uma dor no coração. Passado um tempo, você quer abrir aquele negócio, um outro negócio, e você começa a sentir aquelas emoções ali, resultado daquelas emoções. É o inconsciente te mandando aquilo, porque ele quer te proteger, e isso acaba gerando também o que nós chamamos de crenças limitantes. Nós vamos ter uma live só para falar de biologia da crença e das crenças limitantes. Bom, passando
um pouquinho pela psicanálise, então a gente falou de simbologia. E cai na PNL, na programação neurolinguística. Quando você faz na programação neurolinguística o que nós chamamos de metáforas, que é uma busca naquilo que está sendo representado, quando você diz assim, eu até anotei uma frase em algum lugar, tinha anotado aqui no meu roteiro, uma frase, você está partindo o meu coração. Estou conversando com uma pessoa e fala assim, você está partindo o meu coração. Pô, ela está pegando o meu coração e está partindo? Metaforicamente falando. Mas qual é a simbologia que está sendo mostrada nessa frase da programação linguística? Ora, a gente sabe que algumas palavras na programação linguística nos remete a alguns sentidos. Por exemplo, quando você fala com uma pessoa, eu vou tentar te ligar, ela está dizendo elegantemente, olha, que não vai te ligar. Porque a palavra tentar para o subconsciente ou inconsciente, a palavra tentar significa fracasso. Então, certas palavras te remetem à sensação de fracassos. Se você teve um amor que não foi correspondido, se você teve um casamento que teve um rompimento, se você teve uma relação afetiva que uma das pessoas acabou falecendo, se você teve um emprego que você foi mandado embora, isso te traz uma sensação e te manda essa informação por inconsciente. Todas as vezes que você falar a palavra tentar te remete a fracasso, que traz essa sensação que você sentiu naquele instante. Você, por não vontade, já deve ter ido num velório. Aí não vem aquelas pessoas, abraçam você e falam assim, meus pêsames, sinto muito. Ela está colocando uma âncora de tristeza em você. E aquela pessoa que você tem uma relação muito próxima, muito íntima, um irmão, um parente, que você tem muito, e chega e faz isso, aí essa âncora se instala de vez. Pronto. Passa um tempo, vem um colega seu e dá uma batidinha aqui. Como é que você tá? Eu tô bem. Tá tudo legal com você? E dá uma batidinha aqui no ombro. Pronto. Essa sensação de tristeza, de angústia cai dentro de você e você fica assim, puxa vida, eu não sei porque eu tô me sentindo assim. Quando a pessoa tá no WhatsApp e fala pra você, nossa, eu esqueci de mandar um WhatsApp para você, faz 3 semanas que eu não mando um WhatsApp para você porque eu estou muito ocupado. Isso não é verdade. Não teve interesse. Então, a tecnologia ajuda, mas ela entrega também. Então, essas palavras, será que eu consigo? Tentar, vou fazer depois, eu vou dar uma olhada de território. Essas frases que a gente fala, inclusive, quando a gente faz o curso de PNL para empreender, onde a gente mostra como que o indivíduo pode vender mais, potencializar mais suas vendas, essas frases são frases de fracassos. Frases que você falar para o teu cliente, não, vou tentar fazer um empréstimo aqui, vou tentar liberar o empréstimo para você. Você já cortou a vontade dele, dificilmente ele vai te ligar no dia seguinte. É muito difícil ele te ligar no dia seguinte. Quando ele liga já com aquele sentido de não estar conseguindo. Então, na PNL, quando a gente fala de metáfora, a gente está falando de simbologia também. A gente está trazendo toda aquela representação, toda aquela ideia que a gente pode reformular, reprogramar ou resignificar até. Tanto é que quando você faz cura rápido de fobia usando a técnica da PNL, é uma técnica muito rápida para qualquer pessoa, para pessoa perder qualquer tipo de fobia, muito rápido que a gente usa. Você também pode trabalhar ali com símbolos. Em que sentido? Associando símbolos a imagens. Então você chega lá e fala assim, olha, lembra daquela lugar que você morava? Você traz aquela imagem. O que isso te remete? Qual é a sensação que ela te dá? Ah, eu lembro daquela casa que eu ficava e isso me dá uma segurança. Bom, na PNL, então eu posso estar trabalhando com a simbologia voltada na metáfora e voltada inclusive na reprogramação. Porque PNL é isso, né? Você reprogramar, você mudar os hábitos, você consegue refazer certas situações. E lembra que eu disse no comecinho da live? Nós, seres humanos, estamos ligados a símbolos. A gente vai na igreja, a gente vê o crucifixo, a gente vai em qualquer outra religião nossa, vemos o símbolo, a gente tem que estar ligado em símbolos, a gente vai e faz tatuagem, a gente sabe que a maioria das pessoas que fazem tatuagem, existe uma situação de insegurança e tristeza por atrás daquela imagem feita ali. Dentro da psicanálise a gente consegue fazer essa observação. Bom,
Feito isso, em que nós estamos falando de simbologia, símbolo, e desde o começo da live eu falei para você que simbologia para nós e símbolo será tratado como sinônimos ali, eu caio para a hipnose. Então, eu passei ali para a PNL e agora estou na hipnose. E como seria a hipnose dentro da simbologia? Se eu pensar a simbologia no sentido de algo para representar outra coisa, ou se eu pensar no sentido da etimologia da palavra símbolo, que é colocar junto, a hipnose é uma grande ferramenta para isso, para trabalhar com essa simbologia, com esses símbolos. Quando eu faço anamnese na pessoa, como eu sei leitura corporal, vou lendo a leitura corporal daquele indivíduo e vou jogando umas informações e eu já sei ali de cara como trabalhar com certos símbolos, com certos sentidos, com certas representações. Então, eu poderia usar a palavra aqui, representação, no mesmo sentido de símbolo ou simbologia. Quando a gente faz o processo de hipnose, e aí, tanto na hipnose verbal, ou que a gente pode fazer a hipnose verbal colocando a pessoa em vários níveis de transe, algumas chegam ao ponto de ir no nível mais baixo, porque já pega a confiança de cara, outras você vai preparando. Ou quando a gente faz a hipnose não verbal, que é a minha predileta, que eu uso bastante para trabalhar, porque a hipnose verbal, não verbal, eu não preciso falar nada com a pessoa não precisa falar nada comigo, basta olhar, 4, 5 segundos, puf, a pessoa vai num estado de transe muito profundo, naquele estado que vai fazer cirurgia. E ela não quer voltar, porque está muito bem ali. Então, quando a gente traz a pessoa, a gente começa a conversar e ela vai mostrando pra gente o que ela lembrou. Aí ela lembrou de um cachorrinho que ela teve, ela lembrou do melhor amiguinho da escola, ela lembrou da cor da capa do caderno dela que a avó dela fez para ela. Olha que fantástico isso. Ela não lembrava mais. Olha, isso são símbolos. E eu vou tratar de que maneira? Esses símbolos serão ferramentas dentro da hipnose que vão potencializar o meu resultado terapêutico, ou esses símbolos, se eu identifico que eles podem ser gravosos, eu vou tirar. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de entrar num zoológico. Cuidei de uma pessoa que tem medo de entrar num zoológico. Olha que fantástico isso. Ela não tem medo de animais. Ela tem medo de entrar num zoológico. Então, ela tem medo de todos os animais que estão no zoológico. Mas qual que era o medo dela, na verdade? O medo dela era que o pai dela, sempre que ia levar no zoológico, não levou no zoológico a primeira vez, o pai dela tinha um tipo de um relógio de corrente e ele tirou esse relógio com essa corrente e deu assim no braço dela, dessa pessoa, com aquela corrente. Então, qual que era a simbologia que ela sentiu medo ali? A corrente. Ela ficava com medo daquela corrente. E o zoológico, ela associou porque foi no momento que ela foi no zoológico. Então, a simbologia estava na corrente. Então, foi tratada na sessão para mostrar para ela que a corrente só servia para prender, na verdade, aquilo, e que o pai dela não devia ter usado por aquela situação. Foi todo feito um processo. Na segunda sessão, pronto. Ela agora ama ir no zoológico. E ela tem 48 anos, hein? Adora, o passeio predileto dela, se puder, é ir no zoológico. Veja que fantástico isso. E outras situações. Então, a simbologia vai demonstrar para nós de que maneira eu posso trabalhar isso. E todos nós somos carregados disso. E nós somos carregados disso desde o momento que nascemos, colocados pela nossa família, pela sociedade como um todo, e aquilo que a sociedade vai colocando à nossa volta. Então, tem gente que, por exemplo, depois do 11 de setembro, ficou com medo de entrar no elevador aqui no Brasil, mesmo não estando morando lá nos Estados Unidos, lá presente ao fato. Mas o que? Aquela sensação causou uma tristeza tão grande para a pessoa que acabou marcando. Então, ela consegue lembrar mais ou menos o que ela estava fazendo naquele dia, mas não consegue lembrar o que ela estava fazendo uma semana. Então, a simbologia acaba marcando nesse processo. E aí, já que estamos falando de simbologia, a gente vai, então, falar do estudo dos símbolos no tarô. O tarô, e isso é muito importante, ele traz nos seus arcanos maiores, e arcanos maiores significa, arcano significa mistério,
E esse dia eu vi uma pessoa falar assim, eu faço leitura do tarô igual ao original. Daí eu perguntei para ela assim, mas como? Ninguém sabe a origem do tarô? Então não se sabe a origem, não sabe a leitura original. O tarô vai surgir no final do século XIV ali, mas mais nada. O tarô não está associado a anjos, não está associado ao Egito. Ninguém sabe a origem do tarô. Tarô não significa caminho real. Pode significar caminho real numa determinada língua, mas não se sabe o que significa. Ninguém sabe o que significa tarô. Isso é a regra. Outra coisa importante é que o tarô, ele é um oráculo. O tarô é autoconhecimento. Você pode usar o tarô para autoconhecimento. Você pode ter um baralho de tarô na sua casa e tirar toda semana uma carta para você todo dia. Tarô orienta, tarô preserva teu livre-arbítrio. Tarô também não está associado a astrologia, numerologia e cabalá. Tá? Pronúncia certa é cabalá. Não está associado a isso. Num determinado momento, alguém, vou associar o tarô à numerologia, vou associar o tarô à astrologia, vou associar o tarô a cabalá. Mas fura. Tarô é como vi no livro do Raso. Tarô é tarô. Tarô é tarô, gente. Tarô erra. Tarô não erra. Quem erra é quem faz a leitura do tarô, que não tem humildade para fazer. E a primeira regra do tarô é a preservação da sua intuição, o desenvolvimento da sua intuição, não tem nada a ver com mediunidade também. É o estudo da simbologia. Eu sou capaz de pegar uma carta dessa, carta da força, baralho do Waite, e ficar 100 anos lendo essa carta e continuar tirando simbologia. Jung vai falar que o tarô, dentro dos arcanos maiores, traz a construção dos arquétipos, dos modelos que a gente vai enfrentar. Então, quando você tem uma carta do tarô colocada para você, por exemplo, você tem a carta da morte, dos arcanos maiores. Eu posso tirar várias simbologias aqui. Eu posso estar falando que o relacionamento acabou, eu posso estar dizendo que vem novidade por aí, tudo vai do caso concreto. Então, quando eu faço a leitura online, lá no site terapialuzepaz.com.br, lá eu faço a leitura online. Tá bem baratinho assim ainda. Mas lá eu só faço dos arcanos maiores, né? Lá só faço dos arcanos maiores. Eu gosto de ler todos os arcanos maiores e menores, que são as 78 lâminas, fazer uma leitura bem demorada, de 2, 3 horas, assim, para o indivíduo ficar bem claro. Você ir no tarô para dizer se você vai casar, ou se vai fazer sucesso no teu emprego, ou se o teu negócio vai ser um sucesso, isso é muito medíocre, né? Lembra que o tarô é muito mais que isso, gente. É um oráculo. Ele traz todas as informações para você. Ele vai trazer o que o passado está... Quando fala passado, o que próximo de você está te prejudicando, o que está acontecendo no presente e o que vem surgindo agora, né? Eu leio tarô desde os 15 anos, gosto dessa parte do tarô. E ao ler o tarô, eu gosto muito de ler o tarô negro. E o que é o tarô negro? O tarô negro são cartas mais escuras. Esse aqui é o tarô dos vampiros. Olha que linda essa carta, gente. Ó. Tá vendo? Esse é o tarô dos vampiros. Né? Ó a sacerdotisa, que linda que tá. Ó. O tarô dos vampiros, por que a gente fala tarô negro? Existem as escolas ocultistas, né? Porque até um certo tempo você só poderia ler tarô se participasse de uma escola específica. E só quem lia tarô, até 1910 ali, quem pintava tarô, até 1910, era o homem. Quem lia era a mulher. Em 1910, a parceira do Waite foi a que pintou o tarô do Waite. Então, aí os homens passaram a ler tarô também. Mas quem lia tarô, sempre, as leituras de tarô, sempre feitas pela mulher. Não existe baralho cigano. Não sei se eu já falei para você. Não existe baralho. Existe o baralho. Se você for na Europa, é baralho Lermondé.
Quando esse pessoal veio para o Brasil, algumas pessoas falaram assim, onde é que você vai? Eu vou ler o baralho do cigano. Ou vou ler o baralho com o cigano. Nem se sabia se aquele cara era cigano mesmo, que ele ia lá. Tudo uma simbologia. Lembra da simbologia que eu falei? E ficou baralho cigano. Então no Brasil se fala baralho cigano, mas não existe baralho cigano. Até porque também a origem é questionável em alguns pontos. Então quando você lê o tarô negro, assim, eu percebo que a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu estou passando mal, eu estou muito triste, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu peço para ela tirar uma carta do baralho do tarô negro, uma carta, para que a gente perceba o que ela está dizendo mais para a gente no sentido mais, não é negativo, sabe? Mas no sentido um pouco não tão feliz naquele momento. Então eu gosto de deixar o tarô aberto, do leite, e deixo esse aqui do ladinho. E às vezes, depois de uma leitura, eu peço para tirar uma daqui. Mas é um tarô muito bonito. Esse tarô dos vampiros é o tarô que eu gosto bastante. Tá vendo as cartas como são bonitas? Olha os amantes. Tá vendo? Opa, tô depois da cabeça, peraí. Olha os amantes. Esses aqui são os amantes. Ó, enamorados, amantes e tal. Que não necessariamente está significando que você vai ter um amante ou que tem um amante, que eu já vi tarólogo falar isso. Não, aqui está demonstrando que seu marido está te traindo. Não, isso não é verdade. Até porque a carta dos amantes, ela pode estar significando que olhando o lado comercial, pode dizer que é um bom negócio, que vai ser bem unido. Quem propôs esse negócio com você será bem unido. Também pode num relacionamento, dependendo como a pessoa está no relacionamento, pode dizer assim que é um relacionamento que está constante, está duro. Até porque, gente, paixão não existe, né? Para a neurociência, paixão vai durar até 2 anos no máximo. Depois vem o amor companheiro. Aí que é o problema, esse amor companheiro. Então, quando a gente fala do tarô, a gente fala da simbologia. O tarô é carregado por simbologia. Então, na nossa live de hoje, a gente está falando de simbologia. Viu que a gente passou um pouquinho pela psicanálise, deu uma passadinha um pouquinho pela PNL, passou um pouquinho ali dentro da hipnose e paramos aqui no tarô. Então, o homem sempre está atrelado a essa situação de simbologia. E é interessante porque você fala assim, joga água benta que você vai melhorar. Ou fala assim, compra uma espada de São Jorge, coloca na entrada da casa, ou aquelas 7 ervas, que quem entrar não vai, o olho não vai ficar. Percebeu? Planta é planta, né? Ou seja, vai de você acreditar em tudo que está sendo representado. Então veja que a simbologia, desde o começo da live que eu estou falando, ela vai representar algo em relação a uma outra situação. Lembra que Jung falou para você, eu até anotei aqui em algum lugar, que Jung vai dizer para você que a simbologia, os símbolos, é a melhor representação daquilo que eu tenho um certo desconhecimento. Essa é a ideia da simbologia. Então, ó, gostou? Legal, né? É tema para a gente falar o tempo todo. Então, toda terça-feira, 1h30, a gente fala de PNL. Toda quarta-feira, 1h30, a gente fala de hipnose. Lá no Instagram do icch.instituto, tem o site também, www.icch.com.br. Lá você fica sabendo as nossas palestras, nossos cursos. Aí tem o site Terapia Luz e Paz, onde a gente faz a leitura online do tarô, somente arcanos maiores. Presencial são todos os arcanos. E toda quinta-feira, 1h30, no Instagram do Terapia Luz e Paz, a gente está falando de tarô. Ok? Vá nos acompanhando, que você vai ver que tem umas lives bem específicas que a gente está fazendo. E logo, logo a gente retorna com nossas palestras. Algumas são pagas, outras são gratuitas. Com nossos cursos, tanto de hipnose como hipnose clínica, PNL para empreender. Vem nossos cursos online que a gente está gravando. O PNL para empreender, a gente está gravando o nosso curso online. Logo, logo a gente vai ver o lançamento. E vamos que vamos, né? Certo? Um beijo, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.